Eu não troco um fio desses cabelos brancos por nenhuma juventude, Leila. Amir Haddad, ator e diretor, é o nosso entrevistado de hoje. Amir Haddad é ator e diretor consagrado, dirigiu cerca de 400 espetáculos em mais de 50 anos de carreira. Foi fundador do lendário Teatro Oficina e criou o Tá na Rua, um grupo de atores que se apresenta pelas ruas da cidade. Aos 81 anos, Amir Haddad é um dos diretores mais solicitados da atualidade. Ele está em cartaz com o espetáculo Rugas. E é sobre tudo isso que nós vamos conversar agora. Amir Haddad, muito obrigada por nos receber aqui na sua casa, essa casa tão cheia de você. É, Leila. Não é? Prazer, Leila Richa, te receber na minha casa. Bom conversar com você. Já não é a nossa primeira entrevista, Não, né? não. Fizemos uma... 20 anos. 20 anos? 20 anos. Nossa Tem Senhora. tempo, mas tá linda, foi ótima. E agora a gente vai conversar sobre Rugas, a peça que você dirige e que está em cartaz no Teatro Maison de France, no Rio de Janeiro. Que é sobre isso, a passagem do tempo. Sobre né? a passagem do tempo. Mas você diz que não é sobre velhice, enfaticamente. Não. Por quê? Eu não faria nada sobre velhice. O que é fazer uma peça sobre velhice? Velhice não é tema, não é assunto. Nem o Rei Lear é uma peça sobre velhice. A tragédia de um rei que, por se sentir já tendo vivido tudo e até se achando velho, desiste de tudo que tem e divide o reino dele com seus genros, com as suas filhas. Ele se declara velho, ele se aposenta. A tragédia que se abate sobre ele, para o homem que desistiu do poder quando ele ainda estava empoderado, é muito complicado. Então, o Rei Lear, que é um rei velho, não é uma peça sobre a velhice, é sobre o poder, não é? Então, enquanto você estiver vivo e tiver poder, estiver empoderado, não tem tempo. Eu não conto tempo, Leila, eu não conto tempo. A melhor imagem para mim da minha idade, da minha vida e tudo isso, e isso ficou muito claro para mim quando eu completei 80 anos. Eu tenho 81, indo para 82, eu adoro falar isso. E é o Ouroboros, você sabe o que é Ouroboros? Ah, sei, aquela a figura serpente mística. que morde a própria cobra, a própria cauda. Cauda. A serpente mordendo a sua própria cauda. Ao fazer os 80 anos, eu tive essa sensação nítida que eu estava retomando o meu encontro com a minha infância. Entende? E eu me lembrava do meu primeiro ano na escola primária declamando um problema, declamando um poema. E era muito forte. Eu falei, meu Deus, eu estou mordendo a própria cauda da minha vida. Aí esse símbolo cabalístico muito forte, muito antigo da humanidade, esse significado de vida, né, veio na minha cabeça. Desde então, o tempo para mim é redondo. Né? Então Presente, essa passado e peça futuro. veio bem a calhar, foi bom cair na sua mão, né? É uma peça sobre a vida, sobre viver bem, sobre viver muito, sobre as coisas que a gente passa, os perigos, as delícias de viver, sobre as relações, sobre as expectativas, sobre estar vivo. As duas atrizes fizeram essa pesquisa, entrevistaram muitas pessoas dessa faixa etária, de 40 a 60 anos, perguntando a cada uma delas quando é que foi que elas se sentiram velhas pela primeira vez. Então, os depoimentos são os mais variados, desde os mais bem-humorados, otimistas, até os mais trágicos, pessimistas, todos muito, muito, muito interessantes mesmo. Mas quando o texto chegou na minha mão, ele já tinha sofrido uma primeira elaboração dramatúrgica do Ayrton Crato, que eu acho que é o sobrenome dele, que foi quem deu o tratamento dramatúrgico. E depois disso, no processo de ensaio, inevitavelmente, a gente foi mexendo bastante e com a presença do autor do nosso lado, que é uma ótima pessoa e um ótimo autor, e que tudo que ele via que acontecia no ensaio que a gente gostava, ele trazia no dia seguinte, já mais ou menos escrito e reescrito a partir da peça que ele escreveu. Fala da história de uma mãe com uma filha, e a filha
ela tem muito talento, ela é uma cientista famosa e ela lida justamente com as questões do envelhecimento. Ela faz pesquisas para retardar o envelhecimento das pessoas. E com isso ela adquire fama mundial, ela viaja e sempre prometendo voltar para ver a mãe, voltar para ver a mãe, ela tratando do rejuvenescimento das pessoas e a mãe envelhecendo em casa sozinha. Entende? Então, fala da questão dessa filha longe, fala da questão dessa mulher sozinha em casa, envelhecendo, sem a filha que ela amava tanto, a única filha, ela viúva, e fala principalmente das relações que se estabelecem entre essa mulher, que vai aos poucos perdendo o controle de si mesmo, a gente vai percebendo que ela tem Alzheimer. Não é porque ela é velha, é porque ela tem Alzheimer. Vai percebendo que ela tem Alzheimer e precisa de uma cuidadora. Então a gente vai acompanhando a história mais através da relação dela com a cuidadora do que com a filha. E o que é interessante, obviamente, é que o tempo todo essa mulher com Alzheimer confunde a cuidadora com a filha. É um pouco também do desejo, né? E da saudade, do desejo de ter a filha junto e da saudade de estar com a filha. Quer dizer, é a vida, né? Tem momentos dramáticos e também deve ter na peça momentos de humor. Não, o tempo Porque todo. como é que se equilibra isso, hein? Não, Como é que você pensa isso, em equilibrar Leila, no espetáculo drama e humor? Leila, inevitavelmente, os meus espetáculos têm humor. Eu acho que o humor não é uma coisa que você escolhe fazer graça. O humor é uma postura diante da vida. O humor é você saber que as coisas são trágicas, mas poderiam ser de outro jeito. O Brecht que fala isso. As coisas são assim, mas poderiam ser de outro jeito. Se você faz uma cena em que fica óbvio que está sendo daquele jeito, mas poderia não ser daquele jeito, aí você tem humor, você não fica penalizado, não é uma coisa trágica. Se você vê aquela mulher, aquela senhora sofrendo porque a filha não está ali, você pensa, a filha poderia estar ali. Não é uma tragédia, não é inevitável. A filha não estava ali, mas a filha poderia estar ali. Ela poderia acompanhar ela poderia ter acompanhado a filha. Entende? As relações dela com a cuidadora são daquele jeito, mas poderiam ser de outro jeito. Nada é definitivo. Então, o humor é essa coisa de você dizer que as coisas são assim, mas poderiam ser de outro jeito. Entende? Nós estamos vivendo momentos, por exemplo, da nossa vida, que elas são assim, mas poderiam ser de outro jeito. E serão. A gente tem que ter essa esperança. Né? O humor é a esperança. Amir, você criou em 1980, se não me engano, o Tá na Rua. Tá na Rua. Né? Grupo de atores que sai pelos espaços, se apresentando, né? Espaços abertos, pelos espaços abertos da cidade, ruas, praças, né? Em contato direto com o povo. Qual foi o sentimento que levou você a criar esse tipo de teatro, esse grupo? Eu acho que é a expressão mais evidente e prática disso que eu te falei a respeito de não ser trágico, de ter humor. Entende? O Tá na Rua é essa ideia de que as coisas são de um jeito, mas podem ser de outro jeito. Nós somos filhos da ditadura. O Tá na Rua é filho espúrio, maldito do governo Médici. Está entendendo? Então, nós falamos, as coisas são assim como estão aqui, nesse período horrível da vida pública brasileira, que foi a ditadura militar, e especialmente o governo do general Médici. E nós queríamos fazer um espetáculo que não fosse igual ao general Médici. As coisas são assim, mas o teatro pode ser de outro jeito. E muitos estavam fazendo um teatro com mensagem de esquerda, mas tão impositivo, tão opressor, quanto a linguagem oficial do país na época, entende? E eu discutia muito essas questões de poder. Eu falei, por que o espetáculo tem que exercer esse poder sobre a plateia? Por que o espetáculo é tão impositivo? Por que o ator quase autoritário? Quase autoritário, não dá chance ao espectador de nada. Impõe uma emoção, impõe uma verdade. Por que o ator é tão centrado, tão geocêntrico e não se percebe como parte de uma humanidade? No governo Médici, eu comecei a questionar o teatro que eu sempre fiz e fazia.
E aí comecei a questionar essas estruturas todas. Eu falei, Era o não. teatro engajado que se dizia na época ou não? Tinha o teatro engajado e tinha o que não era engajado. O meu, especialmente, não era muito engajado. Eu nunca tive filiação partidária. Sempre tive muita dificuldade de receber orientação. Entende? Mas nunca fui alienado. A minha discussão sempre é ideológica, entende? E eventualmente política. Mas essa questão da opressão, da liberdade, das relações de poder, as relações entre poder e saber, isso eu discuto o tempo todo. Isso me levou a bombardear de tal maneira a estrutura do espetáculo fechado, a formação da empresa que produz o espetáculo, a relação, a hierarquia que tem entre produtor, primeiro ator, segundo ator, terceiro ator, coadjuvante, contra-regra, que você sabe que tem dentro de uma companhia. E eu comecei a questionar isso de tal maneira que esse questionamento acabou fraccionando por inteiro essa herança que eu tinha recebido dessa estrutura. E aí nos fizemos em 1000 pedaços e fomos para a rua. Olha, e aí, que imagem bacana, hein? Era um grupo aberto. Estilhaçou tudo para se reunir Isso. nesse grupo. Fazendo outro teatro que não tinha nenhuma relação na sua forma de produção dos afetos, das imagens, da economia, não tinha nada a ver com a forma da produção tradicional, fosse o espetáculo de esquerda ou de direita. Então a gente discutia mesmo a forma de produção e a linguagem. Então esse grupo abriu tudo. E foi muito interessante, porque, de uma certa maneira, me salvou. Porque eu pensei que eu nunca mais ia fazer teatro na minha vida, e pelo contrário, eu entrei com o teatro, em contato com o teatro, o mais ancestral, o mais eterno, o mais contemporâneo. O teatro vivo dos seres humanos de todos os tempos. Comecei a entender que o teatro é uma atividade que diz respeito a todos nós, a cada um de nós, e não é uma atividade intelectual de elite, nunca foi. Como é a experiência de vocês, assim, com o povo na rua, né? Leila, o meu grupo, ele tem uma vivência muito grande. Os atores que fazem esse tipo de espetáculo ficam apaixonados. Fazem outros, mas eternamente saudosos dessa relação viva com o espectador. O Tá na Rua, o meu grupo, foi talvez um dos primeiros grupos de teatro de rua, se não o primeiro teatro de rua do Brasil. Depois de nós, apareceram muitos. Hoje são mais de 600 grupos de teatro de rua. Então, é uma atividade grande. Agora, com esse refluxo da vida política brasileira, essas atividades diminuíram um pouco, porque a inquietação diminuiu também. O país não oferece espaço para grandes inquietações. Mas, ainda assim, o teatro dos espaços abertos é uma alternativa. É uma alternativa forte, grande, muitas pessoas optam por isso. Eu só queria falar uma coisa. Tá. Mas isso tudo que eu descobri na rua, eu trouxe para o meu teatro feito na sala fechada. Mudou muito o teatro que eu faço na sala fechada. Você dirigiu mais de 400 espetáculos, é isso? Eu acho quase isso. E viu? hoje é um dos diretores mais requisitados do Rio de Janeiro, com certeza, do Brasil. Não é? E queria que você continuasse falando o que trouxe para você essa experiência de estar na rua e se isso tem relação com você ser tão requisitado. Ah, certamente tem. Certamente tem, porque eu sinto que eu sou requisitado, porque se alguém... Porque eu não fiquei parado no tempo. O meu discurso é contemporâneo, entende? Eu sinto que tem, porque eu consigo falar a um grande ator, entende? O ator, uma atriz de carreira consolidada, e consigo falar com um jovem ator começando. Eu dou muita aula de teatro, eu sou professor, entende? O que eu sei eu não posso calar. Tudo o que eu sei eu passo para o outro, eu não guardo saber. Então, eu trabalho com os jovens e trabalho com os atores mais tradicionais, e todos eles ficam muito gratificados quando trabalham comigo, porque, de uma certa maneira, eu restauro neles a esperança e o amor pelo teatro, que vai sendo massacrado por uma rotina comercial muito ruim, e você tem momentos que você chega a se arrepender de ter escolhido esse ofício. Quando trabalham comigo, eles descobrem novamente qual é o sentido e a função deles
no mundo onde nós vivemos. O Tá na Rua tem espetáculos sempre constantes? Tem alguns Sempre. espetáculos assim prontos para se apresentar? A gente tem uma grande mobilidade. Nós temos, ao longo dos anos, fizemos muitos espetáculos, e nenhum deles morre. Eles ficam sempre no ar, são pedaços. Então você pode pegar o espetáculo de um espetáculo de 10 anos atrás, pegar uma cena de um espetáculo de ontem, de 5 anos atrás, e coloca junto e dá certo. Então o Tá na Rua tem uma grande mobilidade. Nós temos um repertório de assuntos e de temas muito fortes e muito importantes. Estamos sempre atualizando essas histórias. Mas também temos histórias inteiras, poderosas, que estão sempre no nosso repertório. Por exemplo, a gente fez A Tempestade, do Shakespeare, uma adaptação de Shakespeare para ser feita na rua. Chamava Shakespeare e os Orixás. É lindo, lindo, lindo. É um espetáculo nosso de sucesso, que a qualquer momento a gente monta e remonta. Como é que você mede sucesso na rua? Pela receptividade do público, é uma coisa muito legal você perguntar É o tempo isso. que ficam assistindo? Porque quando você vai para a rua, você não estabelece nenhum contrato com a plateia. Quando o cidadão vai ao teatro e compra o ingresso, ele está estabelecendo um contrato. E eu pago isso, vou sentar na plateia, vou assistir até o fim. Se eu gostar, eu bato palma. Se eu não gostar, eu não bato palma, mas não volto mais e ninguém vai. E quem eu puder falar para não voltar, eu não volto. Então, isso é uma convenção. Vamos ver se vai dar certo. Na rua não tem isso, não tem bilheteria. E você não segura ninguém na sua plateia. Na rua, se você está bem, o público está lá. E você vê que quanto melhor você fica, mais vai aumentando a afluência de público em volta de você, porque o que está acontecendo ali é interessante. Se por acaso isso acontece, você perde o pé na elaboração do espetáculo, naquela hora o espetáculo se esvazia, você vê imediatamente em volta de você se diluir. Você percebe isso até na formação. Quando o espetáculo está bom, o público se organiza de uma maneira perfeita em sua volta. Você vê todos arrumadinhos, pequenininhos sentam na frente, as mulheres ficam na frente, os homens ficam atrás, a sociedade se organiza. O espetáculo organiza o mundo. Não é o mundo que organiza o espetáculo. E espetáculo para ficar no mesmo. Sabe por quê? Para ficar no mesmo termo. Porque, é isso que você falou, é o espetáculo que organiza a sociedade. E a colaboração, quer dizer, os menores na frente, as mulheres, os mais altos atrás. Quer dizer, essa coisa que se faz harmoniosamente, sem imposição. Olha, você vai sentar aqui, ou quem conseguiu comprar melhor ingresso vai... isso é muito bonito. A gente rompe com isso definitivamente. Isso é muito legal que você perceba isso, porque essa é uma coisa muito importante. Não tem camarote, não tem primeira fila, não tem frisas. E todo mundo fica feliz, ninguém está olhando o que o outro tem, o que o outro não tem, que eu queria estar ali. Ninguém está disputando espaço, né? Porque está todo mundo com o seu... a sua imaginação trabalhando, seria isso? Junto, é isso mesmo. Estão ali no mesmo lugar, todos organizados. E você percebe que tem uma organização superior ali, que é a própria sociedade que fez. As pessoas na rua, sem distinção de classe. Não é o mais rico que está sentado na frente. Geralmente é o menino de rua que cheira a cola, que para de cheirar a cola e fica ali te assistindo. Você está entendendo? É um mendigo, é um morador de rua e todos os outros níveis sociais ali. A gente elimina a estratificação social. Então, dessa maneira, a organização social que se faz na praça é de nível superior. Né? É a utopia. É a utopia representada. O espetáculo é a utopia representada. Sem distinção de classes, todos envoltos na mesma bolha de possibilidades. Você estava falando há pouco que você tem um espetáculo sempre que apresenta, quer dizer, adaptado àquele ano, que é a retrospectiva. Quer dizer, sempre no final do ano, perto do Natal, tem uma retrospectiva. O Alto de Natal. Mas uma retrospectiva de assuntos importantes assim, do ano. Daquele ano. Nós vamos começar agora, nesse ano de 2018, a preparar nosso Alto de Natal. Eu chego a ficar com o coração apertado. Que ano difícil. Como fazer um Natal, entende, alegre,
num ano tão difícil? O que nós vamos poder dizer nesse Natal? O ano passado já foi muito difícil, entende? No ano passado, a gente terminava com o presépio montado, era muito bonito, e de repente vinha um barulho de helicóptero e uma saraivada de bala. Pá, 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 pá. Caía todo mundo morto. E aí o narrador falava, 2000 anos de ética cristã. Mudou alguma coisa? Amiga Aí Haddad, ficava esse peso. Não terminava assim, porque é impossível terminar assim. Mas em cima dos corpos derrubados, vinha uma música do Ó Deus salve o oratório, ó Deus... E os atores levantavam, começam a cantar e fazem um cortejo lindo. E a hóstia consagrada, essa música. Olha, meu Deus, e a hóstia consagrada. E termina assim. Aí ele canta, eu pensei que todo mundo veio musiquinha de Natal. Fosse filho de Papai Noel e tudo isso. É. E o público participa ativamente. Muito. Ri, chora. Chora, aplaude. Chora, aplaude. Aplaude muito. Nós fizemos agora, mudando de assunto um pouco, nosso último espetáculo esse ano foi o horário eleitoral gratuito. Então, o Tá na Rua, nós começávamos a apresentar nossas histórias, uma história, outra história, de repente a gente parava tudo, falou, vamos interromper nossa programação para apresentar o horário eleitoral gratuito. A plateia reclamava, mas gostava da ideia. E aí nós apresentávamos os nossos candidatos. Aí é que você via a emoção do povo. Entende? A gente fala para presidente da República, Chiquinha Gonzaga, para presidente da República, Pixinguinha, para presidente da República, presidente da República, Grande Otelo, para presidente da República, Darcy Ribeiro, entende? Para presidente da República, Carmen Miranda, apresentando grandes vultos da vida pública brasileira, entende? Para mostrar a qualidade humana que esse país já teve, tem, e que parecia tão ausente. E o público ficava muito tocado, muito tocado. Não deu para ganhar a eleição, mas tocava as pessoas. Eu acho também que um espetáculo de teatro não muda o mundo, nem ganha a eleição. O Peter Brook fala assim, se você mudar uma pessoa... Já é o bastante, porque essa pessoa muda outra, e coloca assim outra discussão, caminha a humanidade, né? E você vai para a rua com o grupo. Vou, essencial. Você participativamente do grupo. Muito. Foi a minha salvação, porque ao fazer o Tá na Rua, eu também fui para a rua e o meu ator explodiu. Aí a minha felicidade foi total. Porque na sala fechada eu era poderoso, eu era o diretor. E na rua eu corria os mesmos riscos que os meus atores. Amira Haddad, você faz você dirige o Tá na Rua, criou, dirige, vai com o espetáculo por todos os espaços abertos, cidades, né, praças, e ainda dirige você está dirigindo 3 peças de teatro fechado, tradicional. Muitas, dirijo bastante. Como é que você consegue vitalidade para tudo isso? 81 anos que você falou. A idade. Tenho bastante mesmo. E essa ideia a vitalidade não tem nada a ver com a contagem do tempo. Não? Tem com o seu interesse, com aquilo que você faz, com o prazer que você tem em fazer a coisa, teu comprometimento com a vida. Você está vivendo, você não está contando o tempo. Então eu vivi e vivo muito, eu fiz muita coisa. Então eu tenho coisas e coisas para fazer. Tem hora que eu me sinto um adolescente de tantos projetos que eu tenho. Você não serve para mais nada quando você não tiver mais projeto, né? O que é na sua personalidade que você traz desde menino? Eu acho que é superação. Uma capacidade de superação. Isso é uma coisa que eu descobri muito tarde dentro de mim, mas é que eu fui vendo por quantos lugares eu passei e por quantas dificuldades, e ainda passo, e como eu consigo superar tudo. Eu estou agora, estamos num momento de superação novamente. E eu acho que essa coisa da superação
Eu entendo porque eu tive poliomielite com 1 ano de idade. Quando eu estava começando a andar, o vírus atacou minhas pernas e eu caí. No momento que a vida, a natureza está te falando, é em pé, é em pé, é em pé, a criança querendo, é em pé, dando os passinhos, dá para ganhar papá, é em pé, vem, vem, vem. Eu via vindo, plof, caí. E aí eu tive que levantar outra vez. Eu tive que superar a limitação e voltar a fazer esse esforço de vem andar, vem andar, vem andar. Isso, meus familiares me contam como foi isso e como eu fui retomando, até andar novamente. Carreguei uma sequela de pólio a vida inteira, que nunca me incomodou. Tive amigos que nunca tinham percebido que eu tinha uma sequela de pólio. E você faz espetáculo, você é ator, faz espetáculo Tudo. hoje como ator. Como ator. Estará, assim, brevemente agora, no palco, novamente, com o espetáculo. Assim falava Zaratustra. Ai, que maravilha. Esse é um projeto. E Nietzsche. Né? Ai, ai, ai. Eu vou fazer esse personagem maravilhoso do Nietzsche, esse antiprofeta, esse personagem que, de acordo com as ideias do Nietzsche, anunciava o ocaso desse mundo, dessa civilização, dos homens racionais, entende? Do idealismo, da falta de realidade, da falta de corpo, da falta de alma e um pensamento abstrato perigoso. Então, esse homem vem e ele é um demolidor. Ele é um demolidor. Eu estou adorando fazer esse cara. Com a Viviane Mosé também faz uma participação, a filósofa. A Viviane Mosé é a minha consultora filosófica. Ela tem me dado um apoio fantástico. Então nós vamos juntos para os lugares, eu faço o personagem e ela discute o personagem com a plateia. E com isso a gente vai desenvolvendo o espetáculo. Também uma maneira nova de ensaiar. No Tá na Rua, a gente não ensaia e depois apresenta. No Tá na Rua a gente tem o tema, leva para a rua. E vai desenvolvendo ele na rua. Então não tem essa coisa de ficar ensaiando no lugar fechado e depois apresentar, como é no teatro. Nós já estamos em movimento. Agora eu estou fazendo isso com o meu próprio teatro de palco. Nós vamos já começar, no primeiro dia de ensaio, já é o primeiro dia de público. De todas essas falas do Assim Falou Zaratustra e do pensamento que está ali sendo veiculado, o que você acha que mais vai pegar para o público de acordo com o momento que a gente está vivendo? Eu acho que por debaixo do que a sociedade escolhe como é importante, sempre tem uma novidade, entende? E a tendência é que isso venha de baixo para cima e rompa, entende? Então, essa é uma coisa que o tempo todo o Nietzsche está falando, entende? Que a novidade fica por baixo daquilo que a sociedade aceita como que está certo. Mas em nenhum momento aquilo desaparece e em algum momento aquilo virá à tona. Então, ele fala que a sociedade, o mundo ocidental, vive um momento muito ruim, mas que em determinado momento as coisas que estão debaixo vão vir. Ele anuncia o fim desse mundo em que nós vivemos. Entende? Ele anunciou esse fim há 100 anos atrás, quando ninguém achava que ia acontecer isso. Está acontecendo. Amir Haddad, muito obrigada pela entrevista. Leila, que prazer estar com você de novo. Muito prazer, Lila. Está bonita, está jovem, que está bom. forte. Você também. Graças a Deus. Você está Deus. mais bonito do que naquela época. Aí eu devo estar, porque eu aprendi mais. E eu não troco um fio desses cabelos brancos por nenhuma juventude, Leila. Eu também. Não, o que a gente também. ganha, né? Eu também, porque é minha história, meu passado é minha história, Claro. tudo que eu vivi sou eu, é minha identidade. O que eu sou? O que você viveu. O que eu sou? E é cada dia que eu vivi. Então eu fico muito feliz com isso, entende? As lágrimas sentidas, os meus sorrisos francos refletem-se hoje em dia nos meus cabelos brancos. Lindo. Obrigado, Leila.
Então, gostou da entrevista? Só dizendo, um espetáculo de pessoa. Compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, dê o seu joinha e até a próxima.